importância depois da pandemia por lidar com algo tão importante que é a imunidade, que está relacionada com a vida, com a saúde mental, com a saúde física, que eu acho que a gente vai encontrar aqui nessa conversa alguns pontos de contato dessa amplitude que é a possibilidade da medicina canabinoide, da cannabis medicinal, com a própria infectologia. Óbvio que nenhum de nós é especialista nesse tema, isso é bom deixar muito claro, mas no nosso dia a dia, com a medicina, no consultório, dentro dos hospitais, cada vez mais a gente recebe pacientes que ou houve alguma indicação desse tipo de terapia, né, da cannabis medicinal, ou o uso de algum canabinoides, e nós, que não somos dessa área, a gente tem obrigação de saber o que está acontecendo, inclusive porque as pessoas perguntam para nós se nós somos contra, a favor, etc. Então eu acho que a vinda desse tema vem de encontro com a necessidade hoje, eu diria, multiprofissional, né, e multidisciplinar, de entender o que está acontecendo e quebrar barreiras, quebrar preconceitos e ver o lado que eu imagino, inclusive, que em termos de estudos científicos, que hoje, sobre isso, a gente tem estudos limitados, a tendência é que isso aumente muito. Claro. Eu já aproveito para te falar que o Brasil é um dos países que mais publicam sobre cannabis medicinal. Sim. Cannabis medicinal virou uma panaceia. O que serve para tudo acaba não servindo para nada. Então vamos setorizar essa questão. E, por exemplo, na pediatria, controle de doenças convulsivas refratárias aos tratamentos habituais. Foram essas mães de grupos de crianças epilépticas que abriram uma estrada imensa. Exatamente. Então, esse grupo de patologias e de doenças de difícil controle pelas medicações habituais foi o primeiro onde apareceram esses estudos controlados, com evidência de que isso traz benefícios reais para o uso dessas crianças, nessas crianças em especial. E dados dos estudos de saúde mental, e aqui entre os transtornos de espectro de autismo, entre outras questões como paralisia cerebral, controle de dor, nós temos informações suficientes que garantem o benefício da medicação. Eu acho que a Rosana tocou num outro assunto importante, que é o risco, né? Que é a segurança desse tipo de fitoterápicos, né? Porque são medicamentos à base de plantas, como todo fitoterápico. Então ele é um fitoterápico que a gente ainda pouco conhece as suas indicações precisas, algumas são bem estabelecidas, para dor, por exemplo, a concentração, a dose, o tempo de uso, né, como a gente conhece de outras medicações. Então esse campo a gente vem avançando bastante, e a Rosana tem toda a razão, a gente precisa desses estudos que estão sendo realizados para que a gente faça um uso, nós chamamos judicioso, criterioso, um uso correto de uma medicação como outra qualquer, que não vire uma panaceia. Produzimos endogenamente os canabinoides, por isso que nós temos receptores. Então, em algumas situações onde o nosso nível de produção cai, é quase fisiológico a necessidade de você ter alguma reposição. E por que isso é importante? Porque tem várias ações, os canabinoides, no sentido de diminuir dor, ou seja, uma analgesia, é um dos usos, pelo menos na infectologia, um dos usos que eu mais vejo é exatamente nesse aspecto. Tem o objetivo de diminuir náusea, vômito, desconforto, por exemplo, em pacientes que fazem terapia, quimioterapia, que são coisas, claro, você pode tentar a medicina, né, alopática, conservadora, etc., mas não deixam de ser várias drogas que você acaba dando para esse paciente. E às vezes coisas que podem te dar um conforto maior e muitas vezes, Fernanda, acredite, com menos eventos adversos do que muitas drogas. É só a gente pensar em depressão e o que é o uso hoje, menos no Brasil, mas nos Estados Unidos, de opioides. É uma febre o que se usa de opioides, seja por causa de dor, e isso você acaba tendo um limiar cada vez maior, e com isso você vai usando cada vez mais drogas, e isso sim são muito mais drogas. Então, traz mais malefícios? Muito mais. Eu vou dar um exemplo. O que eu tenho de paciente tomando hoje, Rivotril, um monte de gente tomando. Ah, não, mas eu sou contra os canabinoides. A polimedicina, né, a polifarmácia, que a gente chama, os idosos recebendo muitos remédios para controle de hipertensão, do diabetes, do cálcio, ele toma da tireoide, ele toma meia dúzia, 8, 10 remédios por dia, e muitas vezes essa interação entre esses medicamentos prejudica seu sono, prejudica sua atividade física. Então você eventualmente contar com uma medicação que traga este benefício adicional
e muitas vezes reduzindo ou melhorando a sua qualidade de vida no envelhecimento saudável é fundamental. E eu acho que importante é destacar que não traz dependência. Com relação à medicina, a cannabis medicinal tem isso. Nem sempre o princípio ativo vai ser esse que vai dar essa loucura, né? Eu acho que é importante a gente voltar num ponto que é fundamental para mim. Não é simplesmente você ver os benefícios e falar, então eu vou querer ir atrás disso. Não, você precisa ter um profissional qualificado, que não somos nós, mas você precisa ter um profissional qualificado, eu diria até mais, você precisa ter um grupo, porque é algo de ajustes finos. Você pode começar com uma dose, em 1 a 2 semanas você vai ter que rever aquele paciente para ver se você não tem que ajustar. É muito diferente da medicina que eu pratico. Eu te dou uma dose de antibiótico, eu te prescrevo antibiótico, é um fármaco só, não é uma planta, que tem vários componentes, e com isso sei exatamente o quanto que eu devo te dar, quando você vai responder, etc. Aqui é diferente. Então, eu acho que o motivo da gente estar conversando sobre isso hoje é nesse aspecto da gente não fazer isso que você está falando. Bom, então parece que eu estou fumando um baseado. Não, não é nada disso. São componentes diferentes que estão dentro da cannabis medicinal e que tem a ver com doses. São doses muito menores do que para o uso adulto, recreativo. E, em geral, você tem momentos do tratamento de alguma dessas doenças. Já viu pacientes meus usando para anorexia, para bulimia, para pacientes com câncer, com leucemia, que precisavam melhorar a sua condição, para pacientes com dor crônica, com fibromialgia, refratários, adolescentes, refratário ao tratamento também. Então existem situações de controle de epilepsia também. Então são situações muitas vezes onde você tem a medicação, uma oportunidade de usar uma medicação que é segura e que há benefícios demonstrados. Mas eu acho que esse aspecto que você falou, Fernando, é fundamental. Não é uma panaceia, não há evidência científica, pelo menos dentro da pediatria, que justifique para qualquer coisa você sair tomando, para alergia, para aquela coisa. Então, cuidado com a automedicação, né? Isso é a primeira coisa. Consultar sempre o especialista, quem está te tratando, para que a gente tenha um uso criterioso e sempre trazendo benefícios para o paciente, né? Mas que eu julgo que é fundamental que a gente converse sobre ele, exatamente para quebrar barreiras, quebrar preconceitos e ver se o real papel da medicina, né, cannabis medicinal. Eu acho que ela tem um papel específico, não pode ser o que a gente já vinha falando, uma panaceia, mas ela tem um papel muito específico, né, Fernando? Exatamente. Como estávamos falando até agora, da recomendação médica, da dose correta, de você indicar para patologia onde há demonstrados benefícios. Então estamos falando de doenças, muitas vezes, que têm resposta e têm estudos demonstrando a sua aceitação, a sua melhor resposta para aquele tratamento. E falando de aceitação, né, Rosana? Você tem uma experiência pessoal com aceitação de prescrição de canabidiol que é curiosa, né? E por isso até que fez a gente falar sobre o assunto, né? Eu recentemente tive uma paciente que tinha uma lesão de pele muito extensa e muita dor. E com isso, tomando cada vez mais doses maiores de analgesia, de tudo quanto é jeito. Até que eu acabei indicando, né, no sentido de indicar alguém que entenda do assunto, para ver a possibilidade, sim, de fazer o canabidiol como uma terapêutica para essa paciente, no sentido de conforto de dor. E a mãe dela ficou muito surpresa com a minha indicação. Surpresa e no sentido até de ficou um mal-estar, no sentido, puxa, doutora Rosana Richman falando... Da senhora não esperava. De qualquer esse tipo mesmo. De terapia é realmente algo que pode virar a chave do ponto de vista de controle de algumas coisas específicas. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é o acesso, né? O acesso e outra... Oportunistas, né? Infelizmente sempre tem pessoas vendo uma oportunidade e eventualmente fazendo terapêuticas que não sejam indicadas, mas se você estiver na mão de pessoas sérias e cada vez mais baseado nas evidências, sem dúvida, eu não tenho dúvida que é um benefício. Os produtos derivados de canabidiol, que vale a pena consultar, onde coloca não só as evidências, mas também a segurança e as patologias, as doenças, onde há indicação. Então, hoje caminhamos também, não só para o acesso, né, e pela
recomendação ideal, mas para regulamentação aqui no Brasil, né, que é fundamental. E isso já está também, de alguma forma, registrado, credenciado. O paciente precisa de um documento da Anvisa também. Exatamente. É uma importação que é feita, né? Ainda não é um remédio acessível do ponto de vista financeiro, né, doutor? Mas assim mesmo, Fernando, hoje são drogas muito caras, e quando alguém fala, o paciente quer fazer esse tipo de tratamento para poder consumir maconha, não, é muito mais barato você comprar maconha do que muito mais, mas e dá muito menos trabalho. O acesso é mais fácil, democratizado, né? E tem drogas que não tem o psicoativo, eles têm só mais a ação realmente do conforto, de apetite, que seja ativamentos. Então, assim, a ideia aqui, Fernando, é realmente a gente conversar sobre isso para quebrar essas barreiras. Com uma querida amiga, a doutora Márcia Purcelli. Doutora Márcia é uma dermato muito ligada também na pesquisa desse estudo da pele, mas também na área da cosmetologia, está fazendo uma especialização com a medicina canábica. Doutora Márcia, nossa Penélope charmosa, agora também especializada na cannabis medicinal. Ela falou assim, o campo é quase infinito, dentro da área dos cosméticos, dentro da área dos tratamentos de pele, como essa paciente da senhora também. A discussão não é conservadora, não é direita ou esquerda, não é em defesa disso ou daquilo. A ciência não tem um lado, né? Se a gente demonstrar os benefícios de qualquer medicação, né? Melhorar a sua qualidade de vida, controlar doenças, diminuir dor, diminuir sofrimento, esse é o ideal da medicina. Nós trabalhamos para isso. Se trata disso, se trata de ciência, se trata de medicina, se trata de evidência, e é nisso que a gente baseia as nossas recomendações e não em preconceitos. Principalmente se trata, neste caso específico, de conforto e qualidade de vida para o paciente. Fibromialgia, gente, é uma doença que o paciente passa por 8 especialidades médicas, em média, até ter o diagnóstico. É uma das indicações para o uso. Esclerose múltipla. É outro papel super importante. Muito Bom, bom, Fernando. Olha, gostei muito, viu? Me chamem outras vezes. Adorei participar. Vai voltar. Maravilha, com certeza. Tô aí. Bom é assim. É só me chamar, ok? Quem aparece sem ser chamado é só assombração. Exato. Então vocês me chamam que eu venho, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, nas nossas redes pessoais, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, @Fernando Rocha e, claro, no R3K Médicos. A gente toda semana passando informações atualizadas para vocês, informações com credibilidade e sempre, lógico, pedindo para vocês também sugerirem temas para a gente estar aqui conversando. É isso aí, muito obrigada, Renato, até a próxima.